E aí quando chega na segunda-feira, voltar a trabalhar, voltar a estudar, voltar a fazer as coisas da vida, você às vezes se sente meio que impotente, tipo, como se fosse um foguinho muito baixo que não vai dar conta. E aí você se deixa simplesmente vencer, acreditando que a culpa é da segunda-feira. O mesmo Deus que estava com você no culto ali que você recebeu um monte e falou com você um monte, é o mesmo Deus que está com você na segunda-feira, no meio da correria do seu dia a dia. Para isso você precisa diariamente, não é não ter nada na sua agenda. Quantas vezes a gente no ordinário compromete a nossa eternidade? Sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio aqui nesse podcast. Hoje, como vocês podem ver, eu estou sozinha. Eu tava até pensando assim, será que eu faço hoje? Será que eu não faço? Hoje o Yuri tá com a agenda lotadíssima, não vai poder estar aqui presente. E eu tava meio que assim, tudo bem, uma semana só, né? A gente pode pular, a gente pode deixar. Infelizmente, no final de semana a gente não conseguiu parar junto pra gravar. A nossa rotina durante a semana é um pouco intensa. Aos finais de semana é mais tranquilo. Mas como o Yuri trabalha, né, como técnico de futebol, alguns finais de semana ele precisa estar mais envolvido em campeonatos e jogos. E foi o que aconteceu esse último final de semana. Ele teve que ficar boa parte do tempo envolvido no trabalho dele. Quando chegou em casa, estava querendo descansar, né? Também ele me ajuda bastante aqui nas tarefas de casa, então não deu para estar completa. A gente não conseguiu parar. Essa é a verdade. E aí, eu só trabalho, sou professora, né, na escola de educação física. Como eu tinha esse tempo agora de tarde e a gente meio que tinha se comprometido em fazer os episódios, em postar os episódios na segunda-feira, eu pensei assim, não vou gravar. Só que por conta de toda essa correria, e como toda segunda-feira, não sei se pra vocês é assim, mas toda segunda-feira é desafiadora pra gente. Porque assim, a gente, aqui, teoricamente, a gente não vai em cultos presenciais, nós fazemos cultos em casa, por opção nossa, porque aqui onde a gente mora, a gente não encontrou uma comunidade de fé assim, onde a gente pudesse estar inserida, porque por conta da dificuldade também da língua, porque a gente não fala o idioma local. A gente, em alguns momentos, a gente se une a algumas igrejas aqui, mas sempre tendo que pedir tradução, sempre tendo que estar com alguém traduzindo pra gente. Enfim, né, coisas que a gente decidiu como família nesse tempo tá fazendo aqui. E aí a gente sente, né, que Deus vem e fala com a gente busca Deus, a gente acompanha, né, os cultos da nossa igreja online, então a gente recebe de Deus também junto com eles, Deus fala com a gente. E aí quando chega na segunda-feira e bate aquela coisa, voltar a trabalhar, voltar a estudar, voltar a fazer as coisas da vida, né, normais. Eu não sei vocês, mas eu normalmente domingo à noite, que é quando eu tô me preparando pra me organizar, né, mochila, essas coisas assim, pra acordar cedo na segunda-feira pra ir trabalhar, eu sempre fico bem assim, tipo, não falo angustiada, mas assim, eu fico pra baixo, sabe? Porque, meu Deus, seria tão bom se a gente vivesse um eterno final de semana, né, só recebendo de Deus, ou só recebendo, né, em comunhão com a nossa família, com a nossa igreja, né, e seria tão bom, mas a gente agora vai ter que ir para o nosso ambiente de trabalho e dependendo de você, aí você vai e você trabalha num ambiente que ninguém é cristão, você estuda numa universidade que ninguém é cristão, e aí você fica, sabe, tipo, aquela segunda-feira desafiadora, e aí eu tava pensando, eu falei, gente, tadinho do Yuri, hoje ele vai ter uma segunda-feira, ele assim que ele acordou cedo, levou a gente pra escola e só vai voltar 9h30 da noite. E aí eu tava pensando um pouco nisso, sabe, assim, tipo, porque assim, Deus tem falado com a gente, Deus tem ministrado no nosso coração, Deus tem feito coisas na nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente precisa lidar com o dia a dia, com o ordinário. E aí, pensando sobre isso, eu falei assim, não, eu acho que esse é o tema. Ainda que o Yuri não esteja comigo hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Como a gente não perder o fogo de Deus na correria da semana e como não deixar que a segunda-feira roube aquilo que Deus falou com você no domingo, né? Ou, sei lá, no final de semana. Porque a grande verdade somos crentes, temos, né, nosso país Brasil, né, a gente tem um número muito grande de cristãos protestantes que frequentam a igreja aos domingos, né, que vão aos cultos aos domingos, e às vezes eu fico me perguntando, cadê esse povo aquecido, esse povo cheio do Senhor? Cadê esse povo? Cadê esse fogo? Poxa, imagina, gente, tanta gente indo aos cultos no domingo, e eu creio que Deus está agindo, eu creio que Deus está fazendo, eu creio que Deus fala na vida dessas pessoas.
Como que no dia a dia, no nosso local de trabalho, às vezes a gente até sabe que o nosso coleguinha é crente, mas não dá testemunho, não se posiciona. Você, às vezes, se sente meio que impotente, tipo, como se fosse um foguinho muito baixo que não vai dar conta de fazer uma grande revolução no seu ambiente de trabalho, na sua família, na sua casa. E aí você se deixa simplesmente vencer, né? Acreditando que a culpa é da segunda-feira, acreditando que a culpa é do seu trabalho, porque se você trabalhasse num local onde só pessoas cristãs trabalham, seria tudo mais fácil. Ou se você trabalhasse de um jeito diferente, ou sei lá. A gente começa a culpar as coisas e a gente começa a achar que elas são o nosso inimigo. A rotina, o ordinário, viver o dia a dia, esse é o nosso maior inimigo. Se eu não tivesse a rotina que eu tenho, talvez eu conseguiria ser mais crente, eu conseguiria me posicionar mais, eu conseguiria me manifestar mais. Eu, por exemplo, eu moro num país atualmente, um dos mais seculares, vamos dizer assim, um dos mais que não tem crença nenhuma. Então, diariamente, eu me coloco numa situação assim de tipo, meu Deus, eu sou muita frieza, ou então às vezes é muita falta de crer em Deus para uma pessoa só, entendeu? E aí a gente pensa que o maior vilão é a correria, é a rotina, são os afazeres, sendo que o maior perigo da correria não é o cansaço, não é a correria em si, não são as milhares de atividades que você tem que fazer. Mas o maior perigo é você perder a sua consciência, a consciência espiritual, e voltar a viver no piloto automático. É muito desafiador para mim. Eu já chego na escola por volta de 8h10, primeira aula, eu me lembrar de quem eu sou e do que Deus fez e do que Deus tem falado, do que eu carrego na minha vida com os meus alunos, porque eu não tô numa escola dominical, eu não tô num culto onde facilmente eu prego e eu falo, não, eu tô lidando com pessoas que talvez nunca ouviram falar direito do amor de Deus, e já nas primeiras horas do dia eu preciso ter uma consciência de quem eu sou em Deus. Já nas primeiras horas do dia, já no trânsito, indo pro trabalho, é alguém que tá molengando demais, ou é alguém que te deu uma cortada, ou é alguém que atravessou a rua do nada. Tantas coisas, né? Já o fato de acordar de manhã, aí você tá com a sua família, tem um no banheiro que não anda, ou então tem um que tá demorando demais, vai atrasar todo o resto, e aí você, no meio disso tudo, você não perder a consciência de quem você é, do que você carrega, não comprometer a sua santidade, porque eu tava pensando sobre isso, de quantas vezes a gente, no ordinário, compromete a nossa eternidade. Sabe, nas pequenas atitudes do dia a dia, a gente simplesmente esquece de quem a gente é e vai seguindo o fluxo e vai agindo como todo mundo. E de repente você tá num ambiente que tá todo mundo de cara fechada, tá todo mundo irritado, tá todo mundo estressado, ou então tá todo mundo falando mal de alguma coisa e você simplesmente se rende e age como todo mundo. Por quê? Porque simplesmente você se rende e porque é a correria, porque é o trabalho? Não, mas porque você não pratica isso 24 horas no seu dia. Você não traz isso à tona 24 horas do seu dia de quem você é em Deus, de que você é diferente, que você precisa andar na contramão. Eu sei, às vezes é cansativo, mas eu creio que é por isso que na Bíblia está falando sobre isso, sobre vigilância, de estar ali o tempo todo como um soldado, não dormindo no ponto, entendeu? Uma coisa que eu anotei aqui é que a santidade, ela é comprometida nos pequenos descuidos. Uma pessoa que se desvia completamente do evangelho, uma pessoa que começa a se corromper, começa a pecar sem ter nenhum tipo de temor em relação a isso, é uma pessoa que simplesmente ela foi se descuidando nos mínimos detalhes, foi no dia a dia, foi na segunda-feira, sabe, que ela deixou de praticar essa consciência e aí ela começou a ser impaciente com os alunos, e aí eu tô falando da minha realidade, ou até mesmo sendo impaciente dentro de casa, com os seus filhos, com o seu marido. Olha que louco, porque você não precisa nem chegar no seu trabalho, você pode perder a paciência aqui mesmo dentro de casa, entendeu? Com as pessoas que você tem que lidar no seu dia a dia, né? E com a pressão da hora, tem hora pra chegar, tem hora pra tomar café, tem hora, entendeu? Palavras sem amor, já nesse primeiro instante, se você não vigiar e você não trouxer a consciência, né? Não trouxer, tipo assim, a memória de quem você é,
você já vai sendo ríspido com as pessoas à sua volta, você já vai falando mal com as pessoas, e aí, consequentemente, na rua também você já começa a agir com falta de educação, não transmitindo para as pessoas aquilo que você carrega. Falta de vigilância mental, né? Tipo, você acaba no meio da correria do seu dia a dia, no trabalho, já pensando mal sobre uma pessoa, ou pensando coisas sobre o seu trabalho, ou pensando coisas sobre a sua escola, sobre colegas da sua sala, e aí você não vigia, você não tem nenhum tipo de filtro, porque simplesmente você está seguindo o fluxo, e aí você até parece, às vezes, que você é uma pessoa diferente do que você é no domingo à noite, entendeu? Eu sou amor, eu amo, eu tô aqui para orar, as pessoas, né, os visitantes chegam na sua igreja, você quer orar, você quer amar aquelas pessoas, mas no seu comércio, na segunda-feira, você tá querendo acabar com a raça da primeira pessoa que te pergunta qualquer coisa, que te pede qualquer coisa. Eu sei porque eu já trabalhei no comércio, gente, e é extremamente desafiador você se manter posicionado, cheio da presença de Deus, cheio do fogo de Deus, quando você tem que atender as pessoas, ao público. Eu trabalhava numa banca de jornal, então era extremamente difícil para mim me manter. E aí você, no meio disso tudo, você lida com outras pessoas, você ouve músicas, talvez as pessoas que estão à sua volta escutam músicas que você normalmente não escutaria, e aí você, talvez por causa de um tempo de espera dentro de um ônibus, num carro, você se permite a ver coisas, a ser negligente, né, também na sua vida de oração e de busca da palavra, porque você não tem tempo, e aí você simplesmente diz que, cara, não tive tempo hoje, né, não vou orar. E aí, como a gente já falou até nos episódios anteriores, né, no primeiro e no segundo a gente falou muito sobre leitura da Bíblia. Aí tem um bichinho chato aqui. A gente falou sobre leitura da Bíblia, sobre oração, que são duas coisas que você precisa praticar todos os dias, mas para isso você precisa diariamente, não é não ter nada na sua agenda, porque isso é impossível, mas é o quê? É você não se esquecer de quem você é e praticar essa consciência espiritual. Hoje na escola o tempo todo eu tava assim, porque a gente começa a achar que o grande vilão da nossa vida é a nossa rotina ou o nosso trabalho, as coisas que a gente faz no dia a dia, que se a gente não fizesse isso, a gente conseguiria ser mais santo. Mas, a palavra fala, né? Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Você não vai ficar numa bolha, livre de tudo aquilo que as pessoas estão vivendo, para poder se preservar santo. Não, você precisa aprender no meio do que todo mundo está fazendo, a se preservar e manter e permanecer fiel. Porque seria muito fácil se a gente tivesse uma vida perfeita em que a gente pudesse não ter rotina, não ter nada e ter, né? Não, a gente precisa aprender a ajustar isso. E no meio disso é um exercício, gente, mental, assim, de tipo diário, né? De que você precisa, que nem um atleta, por exemplo, se ele quer competir, ele precisa se lembrar diariamente, e eu tô falando isso porque assim, eu tenho alunos que são atletas e eles são diferenciados. Como que eles são diferenciados? Eles são extremamente dedicados nos estudos, mas eles têm uma agenda tão cheia de treino, só que ao mesmo tempo que eles têm essa agenda de treino tão cheia, eles não deixam a desejar nos estudos. Isso é doido pra mim. Mas é essa consciência que eles têm de tipo, eu sei quem eu sou, eu sei que eu posso me esticar um pouco mais, e o tempo todo, na comida, não vai comer o que os amigos estão comendo. E assim, gente, tô falando de adolescente. Não vou comer o que os amigos estão comendo. Eu não vou ter o mesmo, talvez, quadro de horários. Eu gostaria de estar tendo mais tempo para assistir série, eu gostaria de ter mais tempo para assistir isso, para assistir aquilo. Mas muitos deles relatam para mim que eles não tocam no celular, né? E quando você senta pra conversar com eles, tanto de coisa que eles fazem no dia deles, e tipo, eles não se esquecem de quem eles são. Eles vão pra escola, mas eles não se esquecem de que eles são atletas, de que eles estão ali procurando algo muito maior. Eles poderiam até dar desculpa de tipo, eu não fiz o dever porque eu sou atleta. Eles continuam ali, tipo, seguindo a vidinha deles, né, de adolescente qualquer de 14 anos, mas também comprometidos com a rotina deles. E não só isso, mas dormindo, comendo como um atleta, entendeu? Não deixando e não dando de desculpa de tipo assim, eu sou atleta, não posso fazer isso. Não, eu vou fazer isso e porque eu sou um atleta, eu vou fazer o dobro.
entendeu? Não sei se ficou claro pra vocês isso. Mas você também, no meio disso, esses pequenos descuidos, né, que comprometem a sua santidade, também a dureza de coração, né? Uma dificuldade, por exemplo, entra alguém no ônibus, você já quer logo pegar o lugar, e às vezes tem um idoso lá, né? E aí você tá com o coração frio, duro e tipo assim, ele que lute, entendeu? Ou então você não faz pequenos gestos de bondade no seu dia porque você só quer tirar o seu primeiro da reta. Você se esquece na segunda-feira de quem você é, e aí você tá pouco se importando se tem uma pessoa precisando de ajuda no meio do seu caminho, você tá preocupado com a sua hora. Você está preocupado com a sua hora. Se tem um aluno que está com maior dificuldade, você está preocupado com a sua hora. Ah, se no comércio você tem que abrir, você tem que fazer isso. Quantas vezes isso acontece aqui muito, né? Eu não sei se no Brasil, mas assim, aqui acontece muito de eu estar no mercado, eu tô querendo pegar um produto e um funcionário tá mais preocupado em arrumar a prateleira do que deixar o cliente ir lá pegar o produto. Ele tá preocupado em fazer aquilo que mandaram ele fazer. Se eu tô ali consumindo ou não. E quantas não são as vezes que a gente perde isso também no nosso dia a dia? Porque a gente tá mais preocupado que no nosso. Eu preciso fazer a roda rodar, entendeu? Eu vou me virar primeiro, eu vou conquistar primeiro, e se der, eu vou ser bom com qualquer outra pessoa ao meu redor. E quantas não são as vezes que por conta da nossa rotina de viver no automático, a gente se esfriou e a gente não consegue mais ser bom com ninguém, porque a gente quer acabar com o nosso primeiro, a gente quer garantir o nosso primeiro. Então, uma coisa que a gente precisa, como cristão, entender, aquilo que Deus acendeu ontem no culto de domingo, ele precisa ser sustentado, ele precisa ser alimentado. E não é sobre viver outro momento extraordinário. Eu queria que todo dia da semana fosse que nem domingo, cheio da presença do Senhor, vivendo o extraordinário, vivendo o sobrenatural na presença de Deus. Não, você não precisa de mais nada extraordinário. Você precisa aprender a proteger aquilo que foi gerado. E eu acho que é esse que é o ponto. Acho que aí que tá. Porque a gente recebe, né, domingo, e a gente se esquece de proteger aquilo que foi dado pra gente num domingo à noite. E a gente simplesmente perde isso e a gente deixa de proteger justamente porque a gente não desenvolve essa consciência espiritual. A partir do momento que o culto terminou, a gente já tem que ligar a nossa antena e permanecer protegendo aquilo que foi dado. Protegendo aquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas, as palavras que Deus liberou, sabe? E alimentando, porque não é só proteger, mas é regar, né? Você recebeu uma plantinha, então a partir daquele momento você vai precisar cuidar daquela plantinha. Você não precisa ganhar mais uma outra plantinha. Cuida daquilo que Deus te deu. E Larissa, então como manter esse fogo? Como manter essa consciência espiritual ativa no meu dia a dia? Como não perder o foco na segunda-feira, logo na segunda-feira? Ou até tem gente que já perde o foco logo depois que o culto termina, né? Dicas práticas. Revisitando aquilo que foi falado no culto de domingo à noite, a palavra que você recebeu, obedecendo rápido o que Deus mostrou. Tipo, você percebeu que você foi frio com alguém, você não deixou alguém passar na sua frente, você se preocupou mais com o seu do que com o da pessoa, você tá agindo com frieza, e aí Deus deu um despertar, e automaticamente você poder obedecer aquilo, né, e estar atento à voz do Espírito Santo. Você talvez falou de uma forma mais ríspida com o seu filho, com a sua filha, para sair logo do banheiro porque você está atrasado, que você precisa pentear o seu cabelo, você precisa escovar o seu dente. Você foi grossa com o seu marido, você foi grossa com as pessoas na sua casa, automaticamente o Espírito Santo te mostrou, mas você simplesmente só seguiu o fluxo. Não, mas você parar, você pedir perdão. Nossa, me perdoa, sabe? Você obedecer rápido o que Deus te mostrou naquilo que você não deveria estar fazendo ou que você deveria ter percebido. Fazer pausas conscientes durante o seu dia, sabe? Você se lembrar, eu sou escolhido, eu sou amado, eu sou filho de Deus. Lembrar quem você é, se possível, sabe? Lembrar do seu maior propósito. Você tá aqui na Terra para quê? Para ser luz, para ser sal na Terra, para testemunhar do amor de Deus, trazer a memória, porque senão a gente só fica no... Eu sou professora, eu preciso cumprir a minha tarefa. Eu sou mãe, eu preciso fazer a minha missão. Eu sou esposa, eu preciso fazer isso. E você só vira uma máquina de fazer, e você se esquece de quem você é. Então essas pequenas pausas do seu dia vão te ajudar muito. Orações curtas, mas sinceras, ao longo do dia, pedindo perdão,
sabe? Pedindo condução, pedindo pro Espírito Santo te proteger, pedindo pro Espírito Santo ir à tua frente, te guiando, sabe? Abre o teu coração. O mesmo Deus que estava com você no culto ali que você recebeu um monte e falou com você um monte, é o mesmo Deus que está com você na segunda-feira, no meio da correria do seu dia a dia. Vigiando os seus pensamentos, sabe? Começou a pensar como todo mundo pensa no seu trabalho, começou a pensamentos virem, você começou a fazer fofoca de pessoas, que é aquilo, toda ação errada ela começa aqui. Então você precisa vigiar aqui primeiro. Você já começou a pensar mal sobre o seu chefe ou sobre uma pessoa da sua escola, do seu trabalho, né, da sua família, você começou a pensar mal, vigia. Esses dias eu tava aí tendo bastante crise em relação à inveja de comparação. Por quê? Porque gasto às vezes muito tempo no celular, vendo Instagram, e aí a gente começa a pensar que a gente tá atrasado, e a gente começa a achar que a gente tá atrasado, os outros estão indo e a gente tá ficando pra trás, e que a nossa vida não anda. E aí eu comecei, sabe, a tipo, poxa, parece que acontece na vida de todo mundo e não acontece na minha. Até que eu falei, chega, parou. Eu vou valorizar a vida que Deus me deu, a história que Deus está fazendo na minha vida. A vida do fulano é uma bênção, amém, glória a Deus, mas Deus está fazendo algo na minha vida e eu quero buscar aquilo que Deus quer fazer na minha vida e parar de ficar querendo o que Deus está fazendo na vida dos outros. Então, ó, maneira de vigiar os pensamentos. Escolher santidade nos detalhes, sabe, nas mínimas coisas. Ah, todo mundo tá furando fila, ninguém vai perceber. Você não vai furar fila. Tá todo mundo na minha escola colando. Você não vai colar. Ah, mas ninguém vai ver. Eu vou escolher ser santo nos detalhes. E eu não vou terceirizar a minha fome espiritual para o próximo culto. Eu não vou me acomodar ao fato de que, deixa, domingo que vem eu oro, né? No domingo eu leio a palavra, no domingo eu recebo. Não, eu vou receber hoje também. Eu vou receber amanhã também. Eu vou estar atento com aquilo que Deus está fazendo para eu não perder aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu não vou deixar esse momento passar. Eu vou obedecer a Deus quando eu sentir um convite de que eu preciso parar e eu preciso orar, eu preciso largar o meu celular e eu preciso ler a Bíblia. Anotei aqui, avivamento sem manutenção, ele vira lembrança. A gente ora, clama tanto por um avivamento no Brasil, mas que não seja só um momento, entendeu? Mas que seja algo constante, que vai transformar não só aos domingos as pessoas que frequentam os cultos, mas as pessoas que te encontram no seu trabalho, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, porque é disso que a gente precisa. Você acha que se a gente precisasse de mais igrejas, tipo, uma vez Deus foi muito claro comigo, de que a Estônia não precisa de mais igrejas, o Brasil não precisa de mais igrejas. O que o Brasil precisa? O Brasil precisa de que as igrejas se manifestem nos locais de trabalho, nos pontos de ônibus, dentro dos ônibus, dentro das universidades, sabe? Que gerem essa transformação, porque a gente já tá cheio de igreja, né? A gente já tá cheio de igreja. Então essa é a verdade, a gente precisa aprender a parar de achar que é só um momento, mas aprender a valorizar o ordinário e no ordinário, sabe? Avivar, sabe? Manter o avivamento, porque se a gente não for capaz, né? Que nem aconteceu aquele avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, um pouco recente, numa universidade, chegou uma hora que não dava mais como sustentar, mas a verdade é que, tipo, num ambiente ali, com pessoas adorando, com pessoas entregando palavra, talvez seja difícil mesmo manter, mas na tua vida diária é manter, é todo dia, 24 horas por dia, mantendo, e aí aquele avivamento nunca vai acabar. Então, o segredo não é tentar viver um domingo todos os dias, o segredo é você viver a segunda-feira com a mesma consciência espiritual que você teve no domingo. Esse é o segredo, porque no domingo você não teve talvez tanta coisa para fazer e foi mais fácil, Larissa. Mas você precisa começar a desenvolver isso no seu dia a dia, para que a segunda seja um complemento do domingo e não um fim do que aconteceu no domingo. E aí você vai somando, e você vai somando, e você vai somando na terça, você vai somando na quarta, você vai somando na quinta, na sexta, no sábado. Quando você chega no domingo, você tá abastecido, você tá cheio, aí você recebe mais, e aí você transborda na vida das outras pessoas, e você vai vivendo esse ciclo, né, de mais, eu recebo, eu entrego, eu recebo, eu entrego, eu recebo, eu entrego, porque o que você tem feito com tudo que você tem recebido nos cultos de domingo também? É um despertar diário que você precisa ter. Se você não tem isso, você entra no piloto automático. E aí é por isso que muita gente não entende. Poxa, ontem eu tava tão cheia. O que aconteceu? Falta de vigilância
espiritual no ordinário. Impossível uma pessoa que estava cheia de Deus, que permanece vigilante com aquilo que recebeu, né, sendo diligente com aquilo que recebeu, cuidando daquilo que recebeu. É impossível a pessoa se esfriar. É impossível a pessoa perder tudo aquilo que Deus liberou sobre a vida dela se ela se mantiver. E é muito fácil nos dias de hoje a gente se distrair, como a gente falou já. Não lembro se foi no primeiro ou se foi no segundo episódio, mas a gente falou que hoje em dia é muito fácil. Porque a partir do momento que você já sai do culto, você já talvez assistindo algum vídeo no seu celular, você já recebeu alguma mensagem, é muito fácil de você se distrair e perder tudo aquilo que você recebeu. Às vezes você tá rolando seu feed e você recebeu, às vezes você tá aqui ouvindo tudo isso e Deus tá falando com você e você tá recebendo, mas logo depois que acabar esse episódio, talvez você já vai fazer alguma atividade que vai te distrair. Hoje em dia é assim, né? Você termina uma coisa aqui no Spotify, no YouTube, já entra outra. Eles estão tão conectados assim, um atrás do outro, que às vezes você nem percebe que um vídeo terminou e já logo começou outro. Eu realmente espero que esse episódio tenha te edificado. Antes de terminar, eu gostaria de mostrar para vocês, né, o meu livro, que na verdade o Ouse Orar, ele é muito disso. Ele é um despertar, sabe, para que você seja lembrado de quem você é em Deus no dia a dia, nas pequenas coisas, porque às vezes a nossa primeira reação é reclamar, né? E o nome do livro é Ouse Orar e Pare de Reclamar. E ele é uma sequência de quê? De testemunhos reais, tá, gente? Na minha vida com Deus, onde eu me vi vivendo o ordinário, me esqueci temporariamente de quem eu era em Deus, porém, eu me lembrei de quem eu era e me posicionei no mundo espiritual, porque além disso, além de tudo isso que eu falei, da gente perder, né, tantas coisas e a gente deixar de realmente ser uma luz no mundo e sal na terra, simplesmente porque a gente não vigia e a gente não se mantém consciente espiritualmente, a gente perde as oportunidades, né, no nosso dia a dia, então a gente reclama, e o livro ele vem muito disso, de situações em que eu vivi no meu dia a dia, no ordinário, em que normalmente eu reclamaria, em muitas delas eu reclamei primeiro, até que o Senhor me convidou a orar. Então acabou que eu criei um mecanismo de que todas as vezes em que eu me via reclamando muito em certas situações, na verdade era a hora certa para eu começar a orar. Então são 10 capítulos e em todos eles você vai aprender algo e eu vou ministrar algo na sua vida, e ao final de cada capítulo você vai ter um exercício prático, né? Esse livro, ele é bem isso mesmo, é quase que um lembrete de quem você é mesmo, ou quando eu digo ouse orar e pare de reclamar, é tipo, cara, você tem algo poderoso contigo, você carrega algo poderoso dentro de você que é o Espírito Santo. E por que em vez de reclamar, questionar, murmurar, se juntar um monte de gente para falar mal do país, falar mal disso, falar mal daquilo, sabe? E não ver nenhuma mudança, por que não você ousar orar? Às vezes a gente ousa reclamar, né? Por que não ousar orar? Então esse é o meu livro e eu espero que ele também te ajude a realmente te dar um chacoalhão e te despertar a tua consciência espiritual e te lembrar de quem você é nas pequenas lutas e situações do dia a dia, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual tema que vocês gostariam de ver aqui a gente falando. Também, se você tem algum testemunho, se Deus falou com você de alguma forma especial e você quer somar aqui também, bota aqui nos comentários, beleza? É isso, até o próximo episódio com o Yuri, se Deus quiser.